O último convidado de Silent Low dançava em espirais fantasmagóricas sob os faróis do carro, pintando sombras grotescas no caminho esburacado. Marcos, com a câmera firmemente segura no colo, engoliu em seco. Silent Low, dizia a placa oxidada, meio enterrada no mato. Um arrepio percorreu suas costas, apesar do calor sufocante da noite de verão. Marcos era um ávido explorador de lugares abandonados, um turista do macabro, como gostava de dizer. Ele havia lido sobre Silent Low em um fórum online dedicado a fenômenos paranormais. Dizia-se que o povoado havia sido abandonado repentinamente em meados do século XX, envolvido em rumores de cultos satânicos e presenças demoníacas. A lenda mais assustadora falava de portas abertas, portais para o inferno que se manifestavam durante a noite. Apesar do ceticismo que professava, a história o havia fisgado. Ele precisava ver por si mesmo, capturar a essência da desolação e do mistério com sua lente. O povoado, ou o que restava dele, era pior do que havia imaginado. Edifícios em ruínas, com as janelas tapadas e as portas penduradas nas dobradiças oxidadas. O silêncio era sepulcral, interrompido ocasionalmente pelo gemido do vento que assobiava através das frestas nas paredes. Marcos saiu do carro, a câmera já ligada. Começou a caminhar pela rua principal, gravando cada detalhe: o balanço oxidado na varanda de uma casa, os brinquedos quebrados espalhados no jardim, a igreja com a torre meio desmoronada que se erguia como um dedo acusador para o céu. De repente, um uivo prolongado ressoou à distância, um som gutural e selvagem que gelava o sangue. Marcos parou abruptamente, sentindo um nó no estômago. Lobos, pensou, tentando racionalizar o medo. Mas havia algo naquele uivo, uma ressonância antinatural, que o fazia soar diferente. Continuou caminhando, adentrando-se mais no coração do povoado. Em uma praça deserta, encontrou uma fonte seca, coberta de musgo e trepadeiras. Ao lado dela, uma estátua de um anjo, com o rosto desfigurado pelo tempo e o vandalismo, parecia observá-lo com uma expressão sombria. Ao redor da fonte, notou símbolos estranhos pintados com o que parecia ser sangue seco. Eram formas geométricas intrincadas, entrelaçadas com runas antigas que não reconhecia. Um arrepio mais intenso que o anterior percorreu sua espinha dorsal. Isso já não era uma simples exploração urbana. De repente, ouviu uma risada. Não era uma risada humana, mas uma cacofonia estridente e macabra que ressoava no ar, vinda de todas as partes e de nenhuma ao mesmo tempo. Marcos girou sobre os calcanhares, buscando a origem do som, mas só encontrou sombras dançantes e silêncio. A risada cessou tão repentinamente como havia começado, deixando para trás um vazio ainda mais aterrorizante. Marcos sentiu que a atmosfera se adensava, como se o ar se tornasse denso e opressivo. Tinha a sensação de ser observado, de que algo invisível o espreitava entre as ruínas. Decidiu retornar ao carro, mas ao se virar, descobriu que o caminho estava bloqueado. Uma figura alta e magra, envolta em sombras, erguia-se diante dele. Não podia distinguir seus traços, apenas a silhueta escura recortada contra a pálida luz da lua. A figura se moveu, deslizando em direção a ele com uma velocidade antinatural. Marcos recuou, tropeçando e caindo no chão. Tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. A figura parou a poucos metros dele. O silêncio voltou a reinar, um silêncio carregado de uma tensão insuportável. Então, a figura falou. Sua voz era um sussurro arrepiante, uma mistura de gemidos e estalidos, como se estivesse composta pelas vozes de milhares de almas torturadas. Traço bem-vindos ao inferno. Marcos gritou, um grito abafado pelo terror. A figura estendeu uma mão ossuda em direção a ele, e de repente, tudo ao seu redor começou a mudar. As ruínas se desvaneceram, substituídas por uma paisagem infernal de fogo e enxofre.
Demônios grotescos, com chifres retorcidos e olhos flamejantes, surgiram das sombras, rodeando-o com suas garras afiadas. O calor era insuportável, o fedor nauseabundo. Marcos sentiu que sua pele queimava, que seus pulmões se enchiam de fumaça. Tentou escapar, mas estava preso, rodeado por uma multidão de criaturas infernais que o olhavam com uma sede insaciável. Um dos demônios se aproximou dele, com um sorriso cruel que revelava fileiras de dentes afiados. Você abriu a porta, mortal, sibilou o demônio. Agora pagará o preço. Marcos fechou os olhos, esperando o pior. Mas então, tudo desapareceu. O fogo, os demônios, a voz infernal. Encontrou-se de novo na praça, diante da figura escura. A figura se desvaneceu na noite, deixando-o sozinho no povoado fantasma. Marcos se levantou trêmulo, sentindo que a sanidade lhe escapava entre os dedos. Correu para o carro, ligou e pisou no acelerador, afastando-se de Silent Low o mais rápido que pôde. Nunca mais voltou a falar do que havia visto. Guardou as fotos e os vídeos em uma caixa, enterrando-os no mais profundo de seu armário. Mas a imagem da figura escura, a voz arrepiante e a visão do inferno o perseguiram em seus pesadelos para sempre. Anos depois, um novo explorador urbano encontrou a caixa de Marcos. Curioso, olhou as fotos e os vídeos, sem saber o horror que continham. Decidiu visitar Silent Low, atraído pela lenda e a promessa do desconhecido. Ao chegar ao povoado fantasma, sentiu um arrepio, um pressentimento de que algo terrível o esperava. Mas a curiosidade pôde mais que o medo, e adentrou-se nas ruínas, buscando a verdade por trás da lenda. Na praça, diante da fonte seca, ouviu um uivo à distância. Uma risada macabra ressoou no ar. E uma voz arrepiante sussurrou: bem-vindos ao inferno. As portas de Silent Low estavam abertas, esperando seu próximo convidado. O ciclo de terror continuava, alimentado pela curiosidade e a busca pelo macabro. Porque às vezes, o melhor é deixar que os mortos descansem em paz, e não despertar os demônios que espreitam na escuridão. O inferno espera pacientemente, convidando aqueles suficientemente imprudentes para tocar à sua porta.